Bom, vamos falar um pouco aí sobre rompimentos, né? Primeiramente, muitas pessoas têm perguntado, muitas pessoas têm dúvida quando entra no mercado, o que é um rompimento? Não estou entendendo nada disso. Então, para a gente esclarecer aqui de forma bem rápida e didática, né? Rompimento nada mais são momentos que o mercado acaba ultrapassando regiões como suporte e resistência, acaba rompendo essas faixas de preço. Como? Vamos entender aqui na prática, né? Vamos fazer aqui uma observação. Vamos imaginar que nesse dia, né, no dia de hoje, nós estamos fazendo essa gravação no dia 5/5, né? De maio, e tivemos aqui a abertura do índice futuro. O mercado abriu aqui embaixo, fez um topo e depois ele veio em direção à mínima do dia, né? Até então, nós tínhamos esse ponto de gatilho, né? O suporte, a abertura do dia. Então o mercado abriu, subiu em direção, fez um topo e depois voltou para testar essa mínima. Essa mínima a gente chama de suporte do dia até então, antes, naquele momento, né, em específico. Então a gente estava aqui no horário praticamente entre às 15 para as 10, 9h30 da manhã. Então o mercado estava trabalhando, não tinha perdido essa mínima do dia e logo em seguida o mercado veio e ultrapassou essa região, essa faixa de preço. Essa faixa de preço que foi ultrapassada, né, quando o mercado passa por ela, qual faixa de preço eu estou falando? O preço de abertura do mercado. Vamos puxar o zoom aqui. Essa faixa de preço aqui, né, tá bem visível para a gente. Essa região que foi a mínima do primeiro candle do dia, que fez um topo e depois voltou para romper. Quando fez essa ruptura nessa faixa de preço, é o que a gente fala de gatilho de rompimento para que a gente possa fazer aí operações. Muitas pessoas acabam fazendo operações scalping, né, operações mais rápidas, entrando, pegando 30 pontos, 50 pontos, 100 pontos, e outros gostam de fazer operações mais trend follow, mais seguindo tendência, né, tentando pegar trade de 200, 400, 500 pontos. Observa que nesse momento que aconteceu, o mercado rompeu, né, deu um gatilho, deu um trade legal aqui, chegou a fazer mais de 250 pontos e depois voltou novamente a respirar, voltando ao topo do dia. Então, aqui em cima nós tínhamos um preço, né, de resistência, porque até então, né, o mercado tinha só feito esse movimento de baixa, depois iniciou um movimento de alta e começou a subir forte aqui. Então, se o mercado ultrapassasse essa faixa de preço, né, que a gente determina como máxima ou como resistência, se ele ultrapassar, a gente considera como rompimento de uma resistência, dando um novo gatilho de entrada. Novamente, é critério de cada trader, né, as tomadas de decisões e o estilo operacional. Se vai ser trade rápido no modelo scalping ou se vai ter trade para seguir tendência, tentando pegar movimentos mais longos. Então, gerou um gatilho aqui nesse movimento, né, deu um rompimento dessa faixa de preço e chegou a subir aí praticamente um pouco mais de 500 pontos, né, 540 pontos aqui, sensacional, trade perfeito. Então aqui a gente está falando de suporte e resistência, abertura do dia, o mercado abriu, tinha a mínima, subiu no primeiro momento e depois voltou para romper a mínima do dia. Depois consolidou aqui, fez um pivô de alta, né, e voltou em direção à máxima. Então lembrando, a máxima é resistência até então. Aí o mercado passou por essa máxima, fazendo ali o rompimento da resistência anterior. Então o gatilho é quando? Quando ultrapassa essa faixa de preço. Quando, geralmente, né, onde que eu entro nessas operações? A maioria das pessoas costuma entrar no rompimento dessa faixa de preço, na linha de resistência, coloca o stop na última mínima, né? Então vamos usar aqui como referência um suportezinho mais próximo, se a gente observar, foi esse candle negativo aqui, né? Porque a gente teve um movimento forte positivo desse candle e depois voltou e fez uma pequena mínima e deu gatilho de alta. Então se eu fosse comprar esse rompimento, eu iria deixar o meu stop aqui embaixo. Então vamos imaginar, praticamente um stop um pouco longo, né? 300 e poucos pontos, mas olha só, a gente pegou o ganho proporcional a isso também, deu praticamente 550 pontos. Então, deu quase 2 vezes mais aquilo que a gente corria de risco ali. Aí, novamente, né, aqui deu uma figura, a gente consegue ver que logo à frente o mercado consolidou e formou uma figura aqui no formato de retângulo, né, que a gente costuma operar em figuras gráficas. Novamente, enquanto o mercado fica segurando nessa faixa de suporte e resistência, então tem um suporte aqui embaixo, né? O que é suporte? Lembrando naquela aulinha bem simples. Quando dá 2 toques numa mínima ou quando dá 2 toques num topo, a gente já considera essa faixa como tanto quanto suporte quanto tanto uma resistência. Então, o mercado consolidou dentro dessa faixa de preço, não ultrapassou, pode observar que dentro desse período todo esse tempo, né, praticamente mais de 3 horas, o mercado não conseguiu ultrapassar nem a mínima e nem a máxima. Mas aqui sim, ó, esse gatilho desse candle foi o rompimento. Então, a gente teve um rompimento, depois em seguida um candle que voltou, né, que a gente chama de candle de pullback, e aí uma continuidade da queda. E observa que esse trade foi sensacional, porque a hora que ele rompeu, logo de imediato, para quem gosta de fazer scalping, pegou trade de 50, 100 pontos tranquilo, facinho. Depois o mercado voltou, fez o pullback e deu ainda mais uma oportunidade de pegar a continuidade
do movimento caindo mais de 800 pontos. Então, o rompimento nada mais é do que faixas de preço onde você tem um balizamento para o rompimento, seja suporte ou seja resistência. Um outro exemplozinho bem rápido aqui para a gente entender. Topo do dia tem então aqui e faixa de mínima do dia, né? Então a gente tinha essa mínima e tínhamos esse topo aqui até esse momento. O que aconteceu aqui na frente, né? O que aconteceu? O mercado ficou trabalhando dentro desse range de preço, né? Essa faixa de preço, e de repente em algum momento ocorreu esse rompimento aqui, ó. Esse candle gatilho, né? Ele deu o rompimento dessa faixa de preço. Da onde que eu tirei essa faixa de preço? Desse último topo. Então, ocorreu um rompimento desse último topo. Conceito bem simples, não tem mistério, não tem segredo, bem fácil e dá muito, como a gente costuma dizer, né? Dá muito trade assim diariamente em vários ativos e também gera boas oportunidades para conseguir buscar umas rentabilidades bem bacanas. Para quem é scalping, consegue fazer vários trades no dia, seguindo alguns números importantes, né? E para quem já gosta mais de tendência, o cara tem mais paciência, espera mais os movimentos se concretizar, então ele espera um movimento mais firme para que ele possa tomar uma decisão e conseguir surfar um movimento de mais de 200, 400, 500 pontos. Aqui foi bacana, né? Deu um movimentozinho aí de mais de 500 pontos, quase 600 pontos. Então que fica aí essa aula e espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu feedback aqui também.